Olá, estamos mais uma vez aqui no nosso canal. Sejam bem-vindos, né? A nossa felicidade de estarmos de volta aqui gravando mais um vídeo para nós juntos estudarmos sobre a palavra de Deus, né? Fizemos outros vídeos aí. Quem está nos acompanhando aí no nosso canal, somos gratos pelos aqueles que estão participando. Temos notado aqui, nós gostaríamos de estender a nossa sincera gratidão às pessoas que gostam desse conteúdo, né, que estão junto conosco, estudando, aprendendo mais um pouco, juntos, né? Quando eu digo assim, estudando, eu também aprendo com vocês também, né? Isso é muito importante. E para nós é uma satisfação muito grande estarmos novamente aqui fazendo um vídeo com vocês, dando continuidade a alguns temas, né? Aqui no canal nós iremos, temos o privilégio de estudarmos mais e mais temas abrangente aqui dentro da Bíblia Sagrada, e tivemos a oportunidade agora de analisarmos junto com vocês, nós poderíamos até falar dessa forma, os temas que foram apresentados em nosso canal, né? E um dos temas muito gostosos que a gente estudou e que eu vi que muitos apreciaram também foi justamente a origem do mal, né? Nós estudamos quem teve a oportunidade de ver, de abrir lá e assistir o vídeo e participar daquele estudo, um estudo muito profundo, né? Difícil, não é fácil, tanto para mim como para vocês também, eu acredito, vocês que estão aí do outro lado. Não é fácil a gente estudar um tema tão polêmico, nós poderíamos dizer dessa forma. Então, mas também um tema que é do nosso interesse, principalmente agora que nós estamos vivendo esses últimos dias, né? A gente viu no tema passado, a origem do mal, na primeira parte, nós tivemos a oportunidade de conhecermos por que foi que Lúcifer, Satanás, começou essa rebelião no céu, né? O orgulho da parte dele, né? Também tivemos a oportunidade de vermos também o amor do Pai Celestial com referência à questão do livre-arbítrio, né? Que é algo que realmente muitas pessoas hoje não entendem, né? Fica um pouco difícil para entender sobre essa questão desse livre-arbítrio de Deus, no sentido, como é que se diz, do ser humano estar sofrendo, porque acontece tantos os problemas, que guerra é essa, né? A Bíblia diz, o profeta Isaías fala sobre essa guerra, né? Que começou lá no céu, e através do livro de Apocalipse mostrando realmente a continuidade dela aqui na Terra. Eu queria convidar vocês nesse momento, já que nós vamos refletir rapidinho aqui, para nós fazermos uma oração e pedirmos a orientação de Deus, mais um estudo aqui sobre essa questão da origem do mal, parte 2, né? Que vocês fechassem os olhos, aqueles que são católicos, espíritas, aqueles que apreciam esse conteúdo também, né? Vamos fechar os olhos em gratidão a Deus e pedir, suplicar a Ele que nos ajude a entendermos agora, nesse momento, essa continuidade desse estudo, meus queridos, ok? Vamos fechar os olhos, né? Querido Pai, maravilhoso Deus, nós te somos gratos pelo Teu amor, pela Tua misericórdia para conosco. Não somos dignos de nada, não somos inteligentes, não somos sábios. Nós sabemos e somos conscientes que a sabedoria vem de Ti, vem do alto. E nesse momento queremos fazer uma rápida reflexão sobre essa questão desse problema que está acontecendo aí na atualidade, sobre esse conflito, sobre essa guerra, sobre essa origem maligna que está destruindo a muitas famílias, religiões, tudo, sociedade. E queríamos te suplicar nesse momento que abra as nossas mentes, os nossos corações para entendermos a Tua santa palavra, que só a Bíblia, só a santa palavra esclarece tudo para nós. E só a verdadeira sabedoria vem do alto, vem de Ti. Então tem misericórdia de nós, perdoa os nossos pecados e nos ajuda a entendermos realmente o que Tu quer nos mostrar através de Tua santa palavra nesse momento. Nós te pedimos, não porque haja mérito em nós, mas te pedimos pelo Teu Filho querido Jesus, que reina para todo sempre. Amém. Amados, na primeira parte nós vimos que o profeta Isaías, no capítulo 28, disse que Satanás começou uma rebelião no céu. Ezequiel também, no capítulo 14, também retratou justamente essa rebelião. E essa rebelião ela aconteceu porque Satanás ele colocou em seu coração orgulho, soberba e, infelizmente,
aqui na terra. A Bíblia também diz em Apocalipse, né, que no capítulo 12, que essa briga veio aqui para a terra. Capítulo 12, do versículo de 1 em diante. Lá vocês vão ter realmente retratar que Satanás está aqui. Muitas pessoas, muitas crenças, acreditam que Satanás tem um lugar especial, no limo, chame como quiser. E que lá ele se encontra, num reino de tormento e etc, etc. Mas a Bíblia é clara quando ela diz que nessa rebelião, lá em Gênesis, quando diz que ele tentou os nossos primeiros pais e os nossos primeiros pais caíram. No capítulo 3 de Gênesis, no versículo de 1 em diante, até o quarto capítulo, aliás, retrata que realmente Deus colocou querubins ali para proteger o jardim do Éden, para que as pessoas, os nossos primeiros pais, aliás, Adão e Eva, não comessem da árvore da vida. E assim aquele problema todinho que tinha vindo lá do céu, que gerou-se ali no jardim do Éden, certo? Como diz em Apocalipse no capítulo 12, que o diabo, alegrai-vos os céus, lá no capítulo 12 de Apocalipse, do versículo de 8 em diante, diz, alegrai-vos os céus, porque o inimigo que aqui começou uma briga, foi mandado para a terra. E ai de vós a terra, que o inimigo desceu até vós com grande ira, né? E eu queria ler um texto com vocês que retrata essa questão, que muitas pessoas pensam que essa briga espiritual, que essa briga, ela está em outro local, ela está em outro cenário, aliás, que não seja aqui na terra, mas que o apóstolo Paulo diz, o apóstolo João, aliás, na ilha de Patmos também, ele teve essa visão, que Satanás tinha vindo aqui para a terra, e que essa briga, ela continua aqui, a destruir e a devorar vidas. Queridos, violência, prostituição, se nós observarmos, quando a gente fala esse assunto, muita gente diz assim, mas isso aí já teve desde o início. Mas se você observar isso, a Bíblia diz em Mateus, no capítulo 24, do versículo de 1 em diante, nos sinais da volta do Senhor Jesus Cristo aqui na terra, que haveria morte, rumores de guerra, haveria fome e etc, e etc. Mas no versículo 12 ele diz que por se multiplicar a iniquidade, no capítulo 24 de Mateus, no versículo 12, por se multiplicar a iniquidade no mundo, o amor de muitos iriam esfriar. Que bom que não foi de todos. Que bom que esse amor esfriou de alguns, aqueles que que cederam a esse tipo de iniquidade. Não é verdade? A Bíblia diz aqui, eu queria ler com vocês aqui no capítulo em Efésios, um texto muito especial, nós poderíamos dizer assim, em Efésios, no capítulo 6 de Efésios, e no versículo 10 em diante diz assim, quanto ao mais serdes fortalecidos no Senhor, e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firme contra a cilada do diabo. O versículo 12 do capítulo 6 de Efésios diz assim, porque a nossa luta não é contra o sangue, contra a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes, certo? Ou seja, o apóstolo Paulo, em sua carta aos Efésios, ele já há muitos anos atrás foi escrito isso, queridos. Mas o apóstolo Paulo, ele sabia, através do relacionamento dele com Jesus Cristo, ele sabia que essa briga que tinha sido originada lá no céu, como diz lá em Ezequiel, no capítulo 14, em Isaías no capítulo 28, em Ezequiel no capítulo 28 e em Isaías no capítulo 14, que essa briga iria dar continuidade. E lá em Apocalipse no capítulo 12, como nós vimos, o apóstolo João, ele viu lá na ilha de Patmos que o inimigo tinha sido descido aqui à terra e que o que nós estamos vendo agora, esse conflito político, esse conflito religioso, nós estamos vendo aí várias religiões, irmãos,
que estão usando o nome de Deus em vão, que estão cobrando pelos seus milagres, nós poderíamos dizer dessa forma. Amados, a gente está vendo que o apóstolo Paulo ele é claro aqui, que diz que a luta não é contra o sangue, a luta não é contra a carne, mas sim contra as potestades inimigas, certo? O Apocalipse ele diz de uma forma extraordinária, certo, que isso iria acontecer aqui na Terra. Não existiria um lugar especial, não existiria um cenário diferenciado para que essa briga que foi originada lá no céu, que desceu para o Jardim do Éden, como a gente viu em estudos anteriores, certo? E que do Jardim do Éden, ali quando foi quebrado todo aquele benefício, porque tem pessoas ainda que pensam, irmãos, que Deus ele criou o ser humano para nascer, para se tornar uma criança, um adolescente, um adulto, ficar velho e morrer. Tem pessoas que pensam que Deus... eu fui criado com essa ideologia de nascer, ficar jovem, ficar velho e morrer. Que Deus aí seria esse, irmãos? Que fala tanto, que em sua palavra fala tanto em amor. Que projeto era esse que Deus tinha para a raça humana? Nós poderíamos até usar esse termo. De nascer, permanecer aqui um período e depois de morrer. Não, queridos. Esse nunca foi o objetivo de Deus para o ser humano. Desde o Jardim do Éden. A alegria que nós temos nesse segundo estudo é mostrar isso para vocês. Para que vocês abram, que o Espírito Santo abra o nosso coração. E que nós venhamos a entender que Deus não criou o homem para a morte. A Bíblia diz lá em Gênesis, no capítulo 3, do versículo de 1 em diante, que a serpente disse que o homem morreria. A única pessoa que quer o extermínio do ser humano é o diabo, Satanás. Devido ao seu orgulho. Tem muitas pessoas ainda que pensam que o inimigo, eu não sei, cada um tem seu pensamento a respeito disso, através do estudo da Santa Palavra de Deus. Pensa que Satanás, por exemplo, acha que já sabe que a guerra está perdida, certo? E pronto, mas mesmo assim ele vai guerrear. Queridos, como existe um sistema, nós poderíamos dizer aqui, né? De padrões, de governos aqui em nossa terra. Lá no céu também tinha padrões. E o inimigo, ele ainda dentro lá do seu coração, ele ainda alimenta uma centelha de esperança que ainda pode derrotar o Senhor Jesus Cristo em sua segunda vinda agora, que está bem próximo. Mas o Apocalipse diz que ele será totalmente destruído, né? Se a gente pegar o contexto bíblico de Gênesis até chegar no capítulo 22 do Apocalipse, a gente vai ver que é o término da Bíblia, nós veremos que o inimigo está perdido, mas ele ainda alimenta, devido ao livre-arbítrio, ele ainda alimenta uma centelha de esperança que pode concretizar o pensamento dele desde o início do Gênesis. Mas a Bíblia, queridos, que grande maravilha é nós alimentarmos em nosso coração através do estudo da Palavra de Deus. O apóstolo Paulo diz aqui, no versículo 13 do capítulo 6 de Efésios, ele diz: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. E o versículo 15: calçais os pés com a preparação, olha só, com a preparação do Evangelho da paz, embaçando sempre o escudo da fé. Fé, irmãos. Queridos, vocês que estão aí do outro lado, nós não podemos ser participante dessas maravilhas sem fé. Precisamos pedir, como diz aqui o apóstolo Paulo, pedirmos força e fé a Deus, para que podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno, diz o versículo 16. Tomai também o capacete da salvação, aliás,
e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, a Santa Bíblia Sagrada. A palavra de não é o padre, não é o pastor, não é o espírita, não é fulano, não é cicrano, é aqui na palavra de Deus. Aqui no nosso canal nós estamos chamando a atenção de vocês para esse estudo, para vocês verem. Né? O versículo 18 diz, com toda a oração, ou seja, a sua particularidade, com o estudo da palavra de Deus, com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito para isso, vigiando com toda perseverança e súplica, porque todos os santos, e súplica por todos os santos, também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, né? Pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazê-lo. Por isso que nós estamos tentando hoje aqui. O profeta Isaías diz, no capítulo 65, que lá é uma maravilha, que ele diz, eis que Deus cria novos céus e nova terra, e todo o primeiro céu e a primeira terra serão passadas. Eis que eu crio novo todas as criaturas. Lá no Apocalipse também, no capítulo 21, também diz, do versículo de 1 em diante, diz, eis que eu crio novos céus, onde toda lágrima será enxugada, todo planto será destruído, né? E sim, será realmente totalmente concretizado, ou seja, a finalização do mal, né? Onde Satanás será, como é que se diz, extirpado, destruído, nós poderíamos dizer assim, aqui da face da terra. E todo esse mal que nós encontramos aí, como diz o apóstolo Paulo em sua epístola aos Efésios, no capítulo 6, que a nossa briga não é contra a carne, e sim contra o Espírito. Queridos, eu chamo a atenção de vocês hoje para uma situação muito complicada de nosso mundo. Se nós observarmos no meio político, no meio religioso, no meio social, nós já sabemos que os espíritos malignos, que Satanás já está com seus instrumentos, com suas potestades, tramando através de pessoas que são usadas para ele tentar concretizar o seu pensamento lá do Gênesis. Ou seja, aquela briga que começou, como diz lá o profeta Isaías e o profeta Ezequiel, lá nos céus, com uma pessoa que tinha tudo o que era bom, né? Desceu aqui para a terra, e através de suas hostes inimigas, né? Porque a Bíblia diz, eu queria ler com vocês, aqui em Apocalipse, no capítulo 12, né? Olha, só para a gente refletir, aqui em Apocalipse, né? Que diz assim, do capítulo 12, o versículo 7 diante, só a gente refletindo, né? Houve peleja no céu, Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão, também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia não prevaleceram nem mais, se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente lá do jardim do Éden, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra. E com eles os seus anjos. Ou seja, já existe um trabalho maligno na sociedade, no meio político, no meio religioso, queridos, no meio social. Hoje é pai estrupando filha, pai matando filho, filho matando pai. É terrível isso aí. É terrível isso aí. E o pior de tudo é que, se os irmãos queridos, se vocês observarem, há uma naturalidade que não é do alto, nas pessoas de aceitarem isso com uma naturalidade, uma mudança no meio social tão grande, né? E só com a couraça, só com nos revestindo na fé, com a palavra de Deus, firmes, seremos participantes realmente dos benefícios que Deus tem reservado para aqueles que acreditam em sua palavra e acreditam realmente no restabelecimento de um novo céu e uma nova terra, como diz o profeta Isaías, como diz aqui também em Apocalipse, né? No capítulo 21, como eu mencionei para vocês,
no capítulo 21, no versículo de 1 em diante, e vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Também vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Ou seja, que maravilha quando na segunda vinda de Cristo agora, quando Deus, lá no Jardim do Éden, que nós perdemos lá com nossos primeiros pais, que Deus estabeleceu isso aí pra gente, né? E para nós finalizarmos, querido, tem um texto aqui que eu queria ler com vocês, para a gente fechar essa parte muito especial desse estudo sobre o estabelecimento do reino de Deus aqui na Terra e justamente, como é que se diz, o término dessa hierarquia terrível, satânica, né? Nós poderíamos dizer dessa forma, do inimigo, né? Ou seja, onde será totalmente eliminado, né? Nós poderíamos dizer assim, em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, e do versículo de 1 em diante, queridos. Preste bem atenção nessa leitura para nós fecharmos com chave de ouro. Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade que vos escreva. Ou seja, o apóstolo Paulo já estava escrevendo a Tessalônica há muitos anos atrás, irmãos, a respeito desse tipo de problema que nós estamos passando e a intervenção divina, que é a única solução para você, para mim, que alimentamos ainda um pouco de esperança através da fé. Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão que o dia do Senhor vem como ladrão, tá vendo? De noite, quando andares dizendo paz e segurança, eis que lhe sobrevirá a repentina destruição, irmãos. Como vês, sobrevirá a repentina destruição, como veadores de partos. Aqui estáis para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Mas vocês aí do outro lado, eu e todo aquele que crer. Mas vós, irmãos, não estejais em trevas, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Porquanto todos vós sois filhos da luz e os filhos do dia, nós não somos da noite nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos, sejamos sóbrios. Ora, os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestidos novamente, queridos, revestidos da couraça da fé e do amor. Não é da religião só em si, não é da filosofia só em si, não é desse mundo religioso aí que Satanás está usando com seus anjos que foram jogados aqui para a terra, como diz em Apocalipse no capítulo 12, que está fazendo um trabalho maligno, desviando realmente a minha atenção disso aqui, do estabelecimento do reino de Deus, que foi desde a fundação dos nossos dias. Certo? Ora, os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam. É de noite que se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestimos da couraça da fé e do amor, tomando como capacete a esperança da salvação, queridos. Porquanto Deus olha só, porquanto eu queria que vocês prestassem atenção nessa leitura do versículo 9 do capítulo 5 de 2 dessa carta aos Tessalonicenses, querido. Há milhares e milhares de dias atrás escrita a esse povo, que serve para os nossos dias de hoje, nessa situação que nós nos encontramos de uma decadência moral, de uma decadência religiosa, de uma decadência social, queridos. Olha o que é que diz aqui. Porque, versículo 9, viu, do capítulo 5, sua primeira carta aos Tessalonicenses, diz assim: porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação. Tá vendo? Mediante o nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Relacionamento, queridos.
Vivemos em união com eles. É só essa, não é a religião, não é o espiritismo, não é o catolicismo, não é, como é que se diz, o adventismo, não é seja você de que religião você seja. Espero que vocês estejam entendendo isso aí. Isso, você ter sua religião, tudo bem. Não vai, mas você precisa disso aqui. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo. Ao versículo 10 diz, porque Ele morreu por nós, por você, por mim, por todos, para que vigiemos, quer durmamos, certo? Quer durmamos, vivamos em união com Ele, consolai-vos, pois uns aos outros, edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Oh, amados, a palavra de Deus diz que nós precisamos de amarmos mais, termos fé e nos revestirmos desta couraça, que é o que está faltando aqui na terra. Só assim podemos aguardar novos céus e nova terra, como diz o profeta Isaías no seu capítulo 65 e Apocalipse no capítulo 21, do versículo de 1 em diante. Espero que vocês tenham gostado, porque dentro de uma briga cósmica, nós poderíamos dizer assim, sobrenatural, onde Deus, em sua onisciência, em sua onipresença, quis estabelecer um reino para todos nós, sem morte. A Bíblia é clara quando fala isso. Desde o Jardim do Éden, a briga que começou no céu, como diz o profeta Isaías, no seu capítulo 28, Ezequiel 14. E como diz também João no capítulo 12 de Apocalipse, que desceu para a terra, dentro de toda essa briga. E como diz também o apóstolo Paulo em Efésios, que a briga não é de sangue e de carne, mas uma briga espiritual. Que nós possamos, você e eu, nos prepararmos melhor, nos relacionarmos melhor com Deus, para que possamos atingir, e agora em sua segunda vinda, participarmos dessa nova plataforma, desse novo céu e dessa nova terra. Fiquem com Deus, com a paz, certo? Espero que vocês tenham gostado, né? Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal. Agradeço demais a vocês por estar participando conosco dessas maravilhas. E teremos outros estudos aí muito gostosos.